Fala aí, galera! Botafogo História ontem, hoje para sempre! Saudações alvinegras, eu sou o Edu Santos. Eu sou o Roberto Narral. Au! Saudações. Au, au. Tem que ter, meu irmão, mete o eco nessa parada. Saudações, saudações. Saudações alvinegras para geral. Alvinegras. Rapaziada, estamos de volta. Mais um videozinho da semana. A gente já vai começar logo, senão o pessoal já fica tenso na Botafogo História. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já chega logo e mete bronca no like, que eu sei que você vai gostar do vídeo, porque hoje a gente vai falar de um personagem. A galera aí, a nossa geração, uma geração até um pouquinho mais nova, já deve ter ouvido falar nessa criança, que era um símbolo, hein? Esse cara é um símbolo. E, cara, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, para dar essa moral pra gente. Pô, nosso trabalho aqui é orgânico, cara. Depois, quando você se inscrever, vai meter lá vai aparecer um participe. Aí, cara, seja membro, tem muita coisa bacana que a gente vai oferecer para vocês. Mas vamos lá. Narral, a gente vai falar sobre um personagem hoje, cara, que, olha, muita gente vai ficar com muita saudade aí, eu acho. Diz aí, cara. Vou colocar a foto dele aqui. Olha aí. Opa! Nosso Nossa. Fernando Ferretti. Ferretti para os mais íntimos. É, Ferretão. Aí. Ferretão, cara, olha aí, o nosso Ferrete. Cara, o Ferrete é o seguinte: muita gente, eu não tenho a menor dúvida, o Narral é um pouquinho mais novo do que eu, mas ele, quando começou a acompanhar futebol mesmo, ele já ouvia do pai dele, o pai dele, pô, torcedor, fogão, brabo de ir a jogos históricos lá atrás, que nem meu velho. Mas o Narral, quando começou a acompanhar futebol, esse nome Ferrete ficava ecoando, né? Eu comecei a acompanhar, como eu já comentei aqui, 7-1, e o Ferrete se tornou, a partir de 72, um nome, pô, muito ligado ao Botafogo. E todo mundo que, pô, as pessoas com quem eu converso são botafoguenses, falam, cara, e começam a falar do Ferrete. E o Ferrete tem uma história muito legal, muito peculiar, que a gente vai conversar aqui com vocês sobre isso. Não, começa contando essa história do Ferrete, como é que ele começa, e aí a gente vai começar a nossa resenha aqui. Então, o Ferretti, ele nasceu em 49, né? E sempre gostou de bater sua bolinha, e aí foi para a base, para a escolinha do São Cristóvão. Ficou lá e logo depois foi para a escolinha do Botafogo, do seu Neca, né? Opa, E aí lá ele sim. ficou na escolinha e foi lapidado pelo seu Neca. E dali passou pelas divisões infanto-juvenil, juvenil, até chegar no time principal, né? E arrebentar, né? Eu tô com essa camisa aqui, ó, campeão de Taça Brasil, e na Taça Brasil ele arrebentou. A gente vai falar daqui a pouco disso aí. Putz, Taça Brasil é sinônimo de Ferrete, hein? Dá para Ferrete. encaixar. A gente vai começar a falar um pouquinho do nosso Ferretão, para quem não conhece, vai entender a importância desse cara, muito pouco valorizado, a real é essa. O Ferrete é um cara que tem, de novo, uma história muito peculiar. Mas é o seguinte, quando o Ferrete vai para o Botafogo, e ele começa, como o Narral bem disse, na escolinha do NEC, quer dizer, não foi nem na escolinha, né? Na escolona, né? Porque ele já era. Aliás, o Ferrete ele já nasceu grande, né? Então, o Ferrete, para quem não se liga, tinha, segundo aí os relatos, mas eu vou neles, porque 1,88 m. Para a época, era um cara bem alto, e era curioso que o Fischer, que a gente vai falar aqui da dupla Fischer-Ferrete, o Fischer era um pouquinho mais baixo, 1,86 m, mas enfim. E o Ferrete, quando vai para o Botafogo, ele acaba indo com um outro irmão que faz muito sucesso na base. No Botafogo ele não teve tanta relevância, mas depois vai para o futebol mexicano e arrebenta, que era o Ricardo, hein? Tuca Ferrete. E ainda tem mais, né, o Narral? Teve mais um irmão, que é o Bruno Ferrete, Bruno Ferrete. que joga deles, mais novo, da geração Mendonça. Isso. Infelizmente, todo mundo sabe que nós estamos gravando, isso aqui é gravado. Infelizmente, a gente recebeu uma notícia hoje muito triste, o falecimento do Luizinho Rangel.
E o Luizinho Rangel é justamente da geração do Mendonça e do Bruno Ferretti. Disputaram um torneio de Lecoá, enfim, aquela coisa. Inclusive, o torneio de Lecoá, nós já falamos algumas vezes, o Narral mesmo já falou sobre isso. Então, só para fazer essa colocação, os 3 irmãos na base do Botafogo. Ferretão, o Fernando, o Ricardo, que é o Tuca, e o Bruno, nessa escadinha. Vamos lá, Narral. E aí eu vou botar uma foto aqui para realmente vocês verem como ele era alto, né? E isso ajudava na cabeçada. Aqui, ó. Peraí, essa eu vou remover. Agora eu vou colocar essa foto aqui. Aí, olha só. Isso aí 2 fotos. Olha, uma dando a cabeçada, né? E ele era certeiro na cabeçada, colocava a bola onde queria, né? E aqui ele partindo, a bola não dá para ver, mas está partindo atrás da bola. Olha o tamanho da criança, né? Exatamente. E um lance importante, Narral, que é para que a galera já deve ter notado que tem um famoso bigode aí nessa foto, já é uma fase em que o Ferretão já está mais amadurecido, bem mais amadurecido. Mas como o Narral cita, essa questão, principalmente do cabeceio do Ferretti, era uma referência. O Ferretti, ele, por ser muito alto, ele vai para a área, naquela época se jogava com ponta, né, galera? Aquele ponta de verdade, né? Aquele ponta que era 1 contra 1 com lateral, linha de fundo e cruzamento. Então, muitas vezes a coisa estava esquisita, era jogar para o Ferretti. Mas é o seguinte, a gente tem um detalhe aí que é muito importante e que permeia toda a trajetória do Ferretti. O Ferretti, ele vai ser fundamental, principalmente não iniciando as partidas. É isso que a gente vai começar a falar isso. O bicho estava pegando, coloca o Ferretão e joga na área que vamos ver o que acontece. Mas o Narral vai na sequência, ele sai da base e, de repente, o nosso Mário Jorge Lobo Zagallo olha para aquele garoto que está arrebentando nos treinos, saindo muito bem nos treinos e resolve lançar o Ferretti. Aí, ó, um jogo contra o Olaria. No Campeonato Carioca de 67, o Botafogo conquistou. Ele, em 3 de setembro, contra o Olaria, ele estreia fazendo gol, né? Ferretti faz o gol aos 35 minutos do primeiro tempo. O Botafogo vence por 3-1. Depois o Nilton Santos fez um gol contra o Olaria, depois Ayrton Beleza. Que mais? Antoninho. O Nilton Santos é do Olaria, não é o Nilton Santos do Botafogo. Não. De jeito nenhum. Nilton Santos faz o gol contra para o Botafogo, 2-0, e depois Ayrton Beleza, 3-0, Botafogo. Aí o Antoninho desconta. Então, esse aí é o jogo de estreia no time principal, já estreia fazendo gol, como o Eduardo falou, Zagallo, né? Botou a criança para jogar, e a partir dali ele foi se firmando no Botafogo. Um lance importante, aproveitando o 67, o Ferretti, obviamente que ele foi lançado nesse jogo em função de desfalques e tal. E ele ficava ali no banco, ou como opção no banco, e às vezes nem isso, né? Porque era muito jovem e tal. Tem um lance importante que no ano de 67 o Botafogo estava disputando a Taça Brasil. Foi jogar a Taça Brasil. A gente tem um episódio todinho dedicado a um confronto em específico com o Galo, né? Que foi decidido na moedinha, uma parada muito maluca. E o Ferretti, né, num dos jogos, esse confronto foi para o jogo de desempate, mas no jogo no Rio, a coisa estava muito esquisita. No primeiro jogo aqui no Maracanã estava muito esquisita mesmo. E aí o Zagallo olha para o banco, olha para aquela torre, era um moleque e fala assim, Ferretti, entra aí. E o Ferretti entra e muda o jogo. Um jogo que estava bem complicado, o Galo, se eu não me engano, faz 1-0, e o cara entra e muda o jogo. E os jornais todos salientaram isso, a entrada mexida do Zagallo, e a estrela do Zagallo. O Zagallo sempre foi um cara visto como um cara de sorte e tal, mas era um cara com uma antevisão, né? E o Ferretti entra e muda o jogo. Por quê? Como o Narral cita, né? Um cara muito alto dentro da área, um garoto que ninguém conhecia, acho que nem alguns caras do Botafogo mesmo assim, conheciam o Ferretti. Como é que marca um bicho desse tamanho? E ele entra cheio de mobilidade, porque ele não era um cara paradão, ele era um cara pesado, evidente, pro tamanho dele, mas era um cara que dava possibilidade, dava opção. E o Ferretti entra e muda o jogo. O Botafogo vence esse jogo, e aí tem um segundo jogo lá em Minas,
O Botafogo perde, aí tem um terceiro que vai para o empate, aí na moedinha. Isso aí tem. Quer saber essa história? Porra, procura na nossa playlist. Então, eu só queria mencionar isso, a questão que ele estreia com gol, né, fazendo gol pelo Botafogo no Carioca, e no próprio ano de 67, ele é muito importante nesse jogo, que o Zagallo aposta nele, ó, o negócio é complicado, meu irmão, entra aí, e ele apronta um fuzuê. Segue aí, Narral. E aí, o nosso o Botafogo campeão carioca de 67, e aí o campeonato carioca de 68 está no primeiro semestre, Botafogo campeão, e o que acontece? Ele é convocado para a seleção olímpica, e aí ele vai disputar os Jogos Olímpicos, o Brasil acaba sendo eliminado na primeira fase, mas ele joga as 3 partidas e ele faz 2 gols, né? Sendo um dos artilheiros da seleção. Então, em 68 vem a Taça Brasil, que foi terminar só em 69, e ele acabou sendo protagonista porque nessa Taça Brasil, o Botafogo, em muitas das partidas, o Jairzinho acabou não jogando partida alguma da Taça Brasil, porque estava com lesão, e a partida que ele ia jogar acabou sendo adiada contra o Metropol. E em várias outras partidas, jogadores foram poupados ou machucados, o Roberto mesmo não jogou em algumas. Então, assim, ele foi tendo muito espaço na Taça Brasil e acabou sendo o quê? O artilheiro do Botafogo com 7 gols. Na final, contra o Fortaleza, o Botafogo estava perdendo 2-0 o primeiro jogo lá, e o Botafogo empata os 2 gols do Ferretti, e aqui no Rio ele também faz 2 gols, e o Botafogo vence por 4-0, campeão da Taça Brasil de 68, já lá em 69, e ele é artilheiro do Botafogo com 7 gols. Né? Então, assim, ele foi ganhando muito destaque, né, como falei, disputou a Olimpíada, foi campeão carioca 67, 68, como o Eduardo falou, entrando aqui, entrando ali, né? E um jogo ou outro ele era titular, porque acabava um jogador machucado, poupado, ou machucado mesmo. Não tinha muito isso de poupar, né? Era machucado mesmo. Né? Era machucado. E aí foi. Ele foi em 70 também atuando pelo Botafogo, mas em 71 acontece o quê, Eduardo? 71. Pois é, cara, em 71 é um negócio muito maluco, porque o Botafogo como o Narral citou, bicampeão, né? O Bibi, famoso Bibi, porque ele ganha Bi Carioca e Bi da Taça GB, Taça Guanabara. E aí, em 69, havia uma expectativa grande, né? O Botafogo era o melhor time do Rio, um dos melhores do Brasil, mas do Rio era fácil, melhor. E aí o Botafogo acaba não conseguindo o tricampeonato. Aí tem uma confusão danada internamente, o Gerson acaba sendo negociado, né? Meio que responsabilizado, né? Um dirigente, e o Gerson sempre frisou isso, ele não queria deixar o Botafogo, ele fala isso até hoje. E aí o Botafogo começa a passar por um processo de reformulação. O ano de 70, o Botafogo era o time, né? Botafogo e Santos, né? Os 2 times assim mais uma porrada de jogador convocado para amistosos, preparação, eliminatória. Então, como o Narral falou, às vezes por questões de contusão e às vezes por causa de seleção brasileira, né? O ataque do Botafogo era todo da seleção. E aí sobrava para o Ferretão. O que acontece? Em 70... No primeiro semestre, praticamente, o Botafogo ficou sem o ataque, né? Sem o ataque, exatamente. Todo mundo aceito para a seleção, como a gente já citou aqui, né? Naquela época, Cetia ficava treinando 4 meses direto para a Copa do Mundo. Então, o Botafogo ficou... Aí o Ferretti aproveitou, né? Ficou jogando titular. Exato. Foi dessa forma, galera, que alguns jogadores que eram do juvenis surgiram. Osmar, Nilson Dias, o Galdino, que era um ponta muito bom, ponta esquerda muito bom, que depois acabou indo para o Vasco e tal. Esses caras, o Roberto Carlos, um ponta direita, que não é o cantor, né? Não é o nosso bravo da Jovem Guarda, né? Enfim, o Roberto Carlos, que depois foi para a seleção brasileira também, a seleção brasileira olímpica, né? Formou o ataque. O Roberto Carlos e o Nilson Dias foram convocados, né? Um ataque tio Zico, meu irmão. Também é uma coisa para ver que o Roberto Carlos não era fraco, não. Então, vários jogadores surgiram ali justamente por causa disso. Os titulares estavam na seleção e os caras iam. E aí, o ano de 70 foi muito complicado em função disso. O Botafogo era uma das bases, acedia uma pá de jogador e ficava enfraquecido no Carioca. A campanha da temporada não foi legal. E aí, em 71, o Zeferino X Toniato, que era o manda-chuva do Botafogo, era o cara que botava o dinheiro, dono de uma porrada de frigorífico,
era um cara polêmico dentro do Botafogo, o cara começa a dar uma agitada e fala, cara, vamos montar um time para ser campeão. E aí rola o famoso troca-troca, tem um troca com o Flamengo, que vem o Brito, que estava emprestado, era do Flamengo, mas estava emprestado ao Cruzeiro, aí Brito vem para o Botafogo, Paulo Henrique vem para o Botafogo, lateral esquerdo também, né? Vai Roberto para lá. E vai Roberto para lá, e aí tem uma transação com o Santos, né? O Capito, o Carlos Alberto Torres, vem para o Botafogo, e o Botafogo manda 3 jogadores, né? Manda o Moreira, lateral direito, né? O Moreira, o Rogério, ponta direita, Hetmanek, que foi convocado para a Copa, a gente já falou sobre isso, tem uma lesão brabíssima, lesão muscular brabíssima já no México, é cortado no México, e o Ferretão. E aí os 3 vão para lá, e depois, né, cara, ele vai emprestado para o Santos, e depois ele volta do empréstimo, e, cara, quando ele volta do empréstimo, o Botafogo resolve emprestá-lo novamente, e ele é emprestado ao Vasco. E aí ele disputa o Brasileiro pelo Vasco. Na volta, na volta, começa uma história do Fernando Ferretti, uma história diferente, porque ele passa a ser o amuleto do Botafogo, né, Raul? Conta aí pra gente. Exatamente, ele passa a ser o amuleto do Botafogo no sentido de tá no banco, o jogo tá difícil, o jogo tá esquisito, a torcida, 30 minutos, já começa a gritar Ferretti, Ferretti, e aí o Ferretão entrava. Tem até uma reportagem da revista Placar, né? Vou colocar aqui, vou adicionar, que é muito interessante, né? Depois Ferretti. Podem ver no tabelão. O tabelão é aquela parte da revista Placar que vem o resultado, né? A ficha do jogo, a ficha técnica. Que a escalação do Botafogo sai assim: Fulano, Cicrano, Fischer, depois Ferretti. Ou então Beltrano, Nilson, depois Ferretti. Raramente ele aparece como titular. É apenas o salvador da pátria, o homem que faz muitos gols nos últimos minutos. Exatamente isso. O Ferretti passou a ser uma espécie, justamente por ser um cara muito grande e um jogador com mobilidade. Era difícil de ser marcado. O Botafogo tinha, por exemplo, nós estamos falando, ele volta para o Botafogo em 72, e em 72, só para a galera ficar ligada, o Botafogo contrata um tal de Marinho no segundo semestre, né? Marinho, um louro, né? Lembra dele? Marinho Chagas, o Bruxa, enfim, canhão do Nordeste. Então, o Marinho jogando como lateral esquerdo, ele era um apoiador. E muitas vezes, uma das jogadas quando o bicho estava pegando era cruzar uma bola para a área para buscar o Ferretti. Ou o Ferretti preparar de cabeça ou ir direto para o gol. Só que é importante que em 72, como a gente está falando aqui, 71, lembrando, 71, a política do super time, o Botafogo é devidamente afanado na final do Campeonato Carioca, a gente também já tem, a gente já falou bastante sobre isso, né? O final do Campeonato Carioca, o Botafogo perde para o Fluminense 1-0, gol do José Marçal Filho, não, o José Marçal Filho era o árbitro, né? O gol do Lula, que é um impedimento que eu já falei aqui, né? Se tivesse VAR, o árbitro sairia preso do estádio. Falta dupla, né? Falta dupla, né? Porra, foi falta de todo mundo. O Brito foi jogado dentro do gol, empurrado, o goleiro toma-lhe uma porrada, né? Exatamente. E tem VAR. Porra, não, se a bola bate, o Lula chuta, bate no zagueiro, o Zé Marçal Filho põe para dentro, não pode ter certeza. Então, assim, aquela derrota foi bastante traumática, inclusive, para mim, não vou usar a expressão trauma, mas foi o primeiro jogo de referência que eu tive na minha vida, escutando pelo radinho, evidentemente, meu irmão estava lá, e foi bastante complicado. A partir daí eu comecei, de fato, a acompanhar. E por que eu falei isso? Porque em 72, que eu começo a acompanhar legal, o Botafogo traz o Marinho, mas traz também um lobo solitário, que é o Lobo Fischer. O Fischer vem da seleção argentina, São Lourenço, um cara histórico. E Fischer chega, tudo embrólio com o Marcelão já até comentou da chegada do Fischer. E lembrando, hein, Marcelão já está aqui com a gente e volta. O Fischer vem para o Botafogo, chega, mas aí não tinha um problema, o embrólio da AFA também tinha um problema de mandar documento, não mandar documento, confusão danada. Fischer, de fato, ele só vem efetivamente o Botafogo do segundo semestre. E se dá muito bem com o Ferretti. Fischer, como eu falei no início do nosso vídeo, ele era um pouquinho mais baixo, Fischer 1,86 m, um cara mais técnico até, um cara muito inteligente. Porra, vi muitas vezes o Fischer jogar. E aí, cara, normalmente, Ferretão no banco. E aí, quando colocavam, e era, cara,
poucas vezes, a substituição era Fischer saindo para a entrada do Ferretti. Normalmente, quem saía era o Zequinha. Eu ponta direita, quando a coisa não estava muito bem, o Zequinha estava meio cansado, tirava, o Jairzinho ia para a ponta e Ferretão e Fischer lá dentro. E era um tal de jogar na área. Então, assim, 7-2, só para você ter uma ideia, que o Botafogo foi vice-campeão brasileiro, o jogo contra o Corinthians, que foi o jogo da semifinal, que o Botafogo jogava pelo empate, era um jogo único aqui no Maracanã, o Corinthians faz 1-0, o negócio estava complicado pra caramba, nosso Jairzinho no segundo tempo empata, e no final do jogo, o Corinthians tentando pressionar, aliás, estou falando bobagem, quem jogava pelo empate era o Corinthians, exatamente, o Botafogo jogava com o mando. E aí o Botafogo em cima, porra, o que acontece? O Marinho pega a bola, dá um balão para a área, Ferretão ali no meio, que já tinha entrado no lugar do Zequinha, aí o goleiro tenta sair, o Ferretti só faz a parede, assim, o goleiro se assusta com o Ferretti, a bola sobra para o Ney Conceição. 43 vezes? 43 minutos, segundo tempo. Aí o nosso Ney Conceição, acho que foi 43. Agora tu falou, fiquei na dúvida aqui. Ó. E aí quando 40 coloca... 40 e tal. 40. Lembrando que naquela época praticamente não tinha acréscimo, né? Então o negócio quando estava chegando, era chegando. E aí foi a virada espetacular, Botafogo na final do Brasileiro. Então, assim, o Ferretti era um cara que passou a ser visto... 7-2, né, que você falou, 7-2, né? Isso. Aqui antes, ainda na fase eliminatória, teve um jogo, né, que a gente já falou, esse aqui, ó. Não, peraí, deixa eu... Que é isso? Esse aqui, eu vou colocar aqui, um jogo que ele faz esse sexto gol aqui, ó. Meu irmão, tá deixando isso pra lá. Não, mas peraí, exatamente. Porra, maravilha. Eu vou deixar você discorrer até eu chegar... Eu não sei, mas é o seguinte, é porque eu já me precipitei, porque eu pensei na parada Fischer e Ferretti. Mas só que Fischer e Ferretti também tem uma situação nesse jogo aí. Conta aí, Naral. Então, esse jogo, Botafogo 6, aquele clube lá da Gávea. Né? Ali que fica ali pertinho. Ali pertinho. Flamengo, 0. E nesse jogo, o Ferretti, ele entra, olha a camisa aí, 15, e ele faz o sexto gol. Né? Numa chute do Marinho, o Renato, o goleiro do Flamengo, dá o rebote e ele faz o sexto gol. E nesse jogo, o Fischer fez o primeiro gol. Né? O Fischer faz o primeiro gol do Botafogo. Faz o primeiro e faz, se eu não me engano, faz o terceiro. Terceiro. Isso, primeiro e terceiro, exatamente. Aí Jair faz o segundo, faz o quarto, faz o quinto, detalhe, tem um gol de letra nessa parada. Gol de letra, Tem uma foto maravilhosa, dá para ver ele fazendo a letra. Porra, olha só um detalhe, só um detalhezinho, Naral. Olha, guarda esse número aí, tá, bonitão? O que tá assistindo, a galera que está assistindo, guarda o número do Ferretti, está nas costas, tá? Número 15, tem uma historinha nisso aí. Vai lá, segue aí, Naral. Então, é esse jogo histórico, né, que nós já citamos aqui várias vezes. O Ferretão, ele faz decreta, né? O sexto gol do Botafogo. Tem um negocinho. Claro que o Ferretti entra durante o jogo. De cabeça não tenho aqui. Talvez ele tenha entrado até no lugar do Fischer, cara. Eu não tenho. Agora não estou lembrado. Mas enfim. Mas ele não entrou para salvar a pátria. Porra, eu já estava no sacode. Mas o curioso é que logo depois do gol do. Repara que o Ferretti está dando aquela. Meio que um voleio, né? Porque o cara solta, ele vem chutando tudo. Logo depois desse gol aí, isso que eu vou contar aqui é fato, tá? A torcida do Botafogo começou a pedir chega, né? Pedir chega, porque estava 6-0. Isso não é folclore, isso é verdade. A torcida, evidentemente, estava pedindo de uma forma jocosa, pedindo para a rapaziada, chega. Se a gente soubesse, né, se aquela galera soubesse que 9 anos depois os caras iam dar forra, tinha que meter mais uns 5 ali, mas enfim, segue aí, Raul. Como disse, eu conferi aqui eu olhei aqui rapidinho na anotação, ele entrou no lugar do Fischer mesmo. Do Fischer, beleza. Como disse Carlos Roberto, né? Podia ter feito 9, porque o time já estava cansado, já no final do ano, já estava meio cansado. Pode crer, cara. Então, assim, bem lembrado, muito bem lembrado pelo Naral, esse jogo. É um jogo, né, simples para a gente lembrar. E depois aí acontece o seguinte, eu pedi para você guardar aquele número 15, né? No ano de 73, o Botafogo vai disputar a Libertadores como vice-campeão brasileiro. Naquela época, campeão e vice brasileiros eram
eram classificados para Libertadores. E o Botafogo, como qualquer clube, tinha que apresentar a numeração. E a numeração que vai para a Conmebol, que naquela época não usavam essa denominação de Conmebol, era sul-americana, né? Federação Sul-Americana, o Ferretão vai com a 15 mesmo. O nosso ficha foi com a 9, Jair Ventura Filho vai com a 10, né? E o Ferretão vai com a 15. E aí, Narral, o que tem a ver esse 15? O Roberto com a 18 e o Nilson Dias com a 19. Olha isso, pode crer. Então você até tem um lance com essa camisa 18, né? Não tem? Eu tenho uma réplica dela, muito bacana. Assinada pelo Roberto Miranda. Aí tirou muita onda, irmão. Vamos lá. Aí o que acontece? 7-3 Libertadores e pá. Só que, paralelamente a Libertadores, o Botafogo disputava o Carioca. Cara, aquela Libertadores eu guardo ela com. Nossa, inclusive eu fui a um dos jogos, já falei isso num episódio. Botafogo Colo-Colo aqui, fui com meu pai, eu tinha 7 anos. Me lembro bem disso. 7 anos que eu tinha, cara? Tinha 7 anos. 7. E. 7 anos. Não, eu tinha 8 anos. Tinha 8. 7 eu fui no ano anterior, quando eu comi a primeira vez no Maracanã. Mas o que acontece? O Botafogo foi jogar uma partida contra o Cerro Porteño, meu irmão, lá em Assunção. Um dos maiores roubos, um escândalo aquele jogo. O Botafogo abre 2-0 e os caras fazem 3 gols em 4 minutos. A partir do 35º ou 34º, os caras diminuem, fazem um negócio, um furacão. Porra, um roubo desgraçado, Jairzinho é expulso, mas enfim. Cavalaria em campo, não tem essa história? Porra, meu irmão, entraram os carabineiros, para tirar o Jairzinho tomando porrada, aí o Fischer estava no banco, entra para tirar, uma confusão danada. Bom, mas enfim. E paralelamente, como eu falei, estava rolando o Campeonato Carioca. E o Botafogo tinha um jogo imediatamente contra o América. E aí, Narral? Bota aí. É bom sempre ver de novo. Não, isso é bom sucesso. É bom sucesso. Estou apanhando aqui. Então, esse jogo aqui é sensacional, a atuação de Ferretti. E agradecendo ao blog Datafogo, Pedro Varanda e Cláudio Falcão, essas fichinhas de jogo que foram retiradas de lá, grandes pesquisadores do Fogão. E esse jogo, Botafogo 4-3 no América, o América tinha um time fortíssimo, né? Tanto é que no ano seguinte foi campeão da Taça Guanabara, chegou às finais e sempre dava trabalho, né? Era uma época, eu gostava de Botafogo e América, que eram jogos bons, né? E nesse jogo, até os 18 do segundo tempo, o América está vencendo por 3-1, né? E o nosso gol, lá no primeiro tempo, quem fez foi o Ferretti. E aí começa, né? No segundo tempo, aos 18 de cabeça, o Ferretti diminui, 3-2. Aos 19, ele faz mais um gol, 3-3. E aos 39, a grande virada, também de cabeça, Botafogo 4-3, Ferretti 4-3. Né? Ferretti faz 4 gols, e a virada do Botafogo contra o América, um jogo que, no primeiro tempo, parecia que estava dando tudo errado, né? O Botafogo estava meio que perdido em campo, e o Ferretti resolveu fez essa virada aí para o Botafogo. O time lá, o ataque, né? Como o Eduardo tinha falado no início, olha, o Roberto Carlos, e aquele que foi para a seleção olímpica, Fischer, né, da seleção argentina, e o Ferretti. Repara só, galera, que pela escalação você vai ver que tem alguns jogadores ali que tem umas mexidas. Repara que o Ademir Vicente, que era um volante bastante eclético, né? Jogava em várias posições, às vezes encostando no ataque, improvisado pelo lado direito, pelo lado esquerdo, estava jogando de lateral esquerdo. E o Marinho está no meio-campo, porque se você olhar bem, falta o nosso Carlos Roberto, nosso garoto, que foi o personagem do último episódio que nós trouxemos aqui para o canal. O Zequinha não está jogando, por isso que está jogando o Roberto Carlos, e o próprio Jairzinho, né, cara? Jair também está fora. Possivelmente, aí eu estou indo pela cabeça aqui, o Jair, das duas, uma, amigão, ou o Jair estava na seleção ou estava no estaleiro, porque ele tomava porrada direto, e muitas vezes, e o Jair, malandro, para ele não jogar é porque era coisa séria, se fosse contusão. Um detalhe importante, por isso que eu pedi para vocês guardarem o número da camisa,
que o Ferretti, que começa jogando, tá lá, o Ferretão ali, ele joga com a camisa 15 nesse dia. Ele joga com a camisa 15, aquela camisa 15 que realmente, que não é normal, pô. Um cara começar, naquela época, você ia do 1 ao 11. Não é que nem hoje, que todo mundo tem o seu próprio número, né? Até o final da vida, enquanto o cara joga no Botafogo, praticamente, a não ser que haja alguma combinação. E o Ferretti entra com a 15. Certamente Roberto Carlos foi com a 7. O Fischer pode ter ido até com a 10, né? Possivelmente com a 10. Não, 10 deve ter ido o Marinho. Fischer deve ter ido com a 9 mesmo. E o Ferretão com a número 15, Sebastião Leônidas, de treinador. Bom, 73, antes da gente meio que já fechar essa bagaceira aqui, eu tenho uma historinha para contar desse mesmo ano de 73. O Botafogo faz um campeonato brasileiro muito legal e era o melhor time do Rio, né? Era o time que estava brigando por uma classificação às fases finais. E aí, cara, tinha um jogo muito importante contra o Corinthians. Era um jogo muito importante contra o Corinthians em São Paulo. Esse jogo eu vou falar vou ter um rápido relato pessoal. E, cara, o que acontece? O Botafogo jogava, era um jogo importante para o melhor do Rio e tal, e nenhuma rádio transmitiu o jogo. As rádios tinham o hábito de transmitir os jogos daquele clube que fica ali perto da Lagoa e tal. Esse clube não tinha mais chance de classificação. Fez um campeonato de 7-3 muito ruim. E jogava no Maracanã. Porra, todo mundo transmitindo o jogo do clube. E como é que faz o Botafogo? Era um negócio de plantão, né? Então tinha que ficar escutando o jogo do nosso simpático rival e esperando que acontecesse alguma coisa. A minha mãe, que eu perdi minha mãe muito cedo, quando minha mãe morreu, eu tinha 10 anos. A minha mãe morreu em 75, nós estamos falando de 1973. O jogo rolando, eu nervoso pra caramba, o Corinthians ganhava o jogo por 1-0, minha mãe fazendo crochê ou tricô, não me recordo, e o jogo acabando, e minha mãe, do nada, vira para mim e fala o seguinte: Eduardo, fica calmo, fica tranquilo, que daqui a pouco o Ferretti entra e o Botafogo empata. Eu juro por Deus. Aí minha mãe olhou, eu olhei para minha mãe e falei, pô, tá, será? E daqui a pouco, o cara não anunciou, o plantonista não anunciou que houve substituição. E já quase no final do jogo, o cara grita, gol do Botafogo. Eu já comecei a pular lá em casa, não sei o quê, aí entra o cara, gol do Botafogo, Ferretti, aos 43 minutos. Aí 43 com certeza. Ele faz não de cabeça, ele empata o jogo. Ou seja, minha mãe, que além de ser minha mãe, ser a melhor mãe do mundo, minha mãe era também clarividente, né? Ela chegou e falou, fica frio que o homem vai entrar aí e vai empatar. Então o Ferretti tinha essa marca. Era a marca que para toda a nossa geração sabia, cara, era um pé de coelho. Vai entrar aqui, bicho está pegando, põe o Ferretti. E aí, Narral, e essa reta final do nosso Ferretti no Botafogo? E aí ele jogou no Botafogo até 75, né? Eu já tinha até colocado aqui aquela partida, que é contra o Bom Sucesso, 16 de abril de 75, Botafogo 3, Bom Sucesso 1. E aí ele entrou no lugar do Fischer e é a última partida do Ferretti pelo Botafogo. Depois ele vai para o CSA, do CSA ele vai para o Vitória da Bahia, depois para o Ceará, e em 78 ele encerra a carreira no Atlético Paranaense. Em termos de números, né, no Botafogo, ele fez, segundo pesquisas do Pedro Varanda, 256 jogos e 86 gols com a camisa do Botafogo, nesse período aí de 67 até 75. Cara, é muito gol, cara. É muito gol para um cara que tinha uma minutagem reduzida, porque, como a gente falou aqui, ele não era um cara titular. Ele entrava. Eu tenho até não completei, confesso que eu não cheguei a completar uma estatística de quantos gols ele fez entrando durante os jogos e quantos gols ele fez como titular. Mas, sem dúvida nenhuma, ele fez mais gols entrando durante as partidas. O Ferretti é um cara que está na nossa lembrança, na minha lembrança especificamente. Eu fiquei muito triste, fiquei chateado mesmo quando ele faleceu. Era um cara muito querido, a torcida, eu acho, né? Eu acho que o Narral concorda comigo. Eu acho que merecia
um destaque maior, né? Os torcedores da nossa geração guardam com o maior carinho o Ferretti, porque literalmente o Ferretti salvou muitas vezes o Botafogo. Era um cara que queria ser titular, lógico, ele não se conformava com a reserva, né? Mas ele queria jogar, que ele fala, pô, não adianta, quanto mais gols eu faço, eu sou reserva. Mas o problema é que o Ferretti, ele tinha que disputar a posição com gente muito pesada, né, cara? Efetivamente era Jairzinho, Fischer, que era um jogador incrível. Porra, quem viu, Fischer era um jogador incrível, né? Marcelo, Narral viu pouco Fischer, né? Não deve nem lembrar. Não tenho a lembrança, não. Porra, eu comecei com 7-5, primeiro jogo Maracanã, 7-6, né? Mas, assim, acompanhar memória mesmo, tem de 7-5 para cá. Então, não cheguei a assistir o Fischer era demais, cara. Era demais, porque era um cara que se posicionava, se movimentava. Meu irmão, o cara não queria perder nem para o ímpar, pessoal. Então, assim, era muito legal, contagiava. E um detalhe, o Fischer, que sempre teve aquela personalidade, aí você vai falar, pô, mas o papo não é Ferretti? Calma aí, vai chegar no Ferretti, que eu quero onde eu vou chegar. O Fischer, ele sempre foi um cara muito, muito recluso e tal, jeitão, por isso que era lobo, né? Porque era lobo solitário, aquela coisa, lobo. E ele, quando ele para de jogar futebol, ele volta para a Argentina, enfim, se não me engano, ele termina no Sarmiento. E aí ele fica lá em Oberó, que era a cidade dele, onde ele ficava, ele tinha mais como uma fazenda, alguma coisa do gênero. E nunca mais ninguém falava de Fischer. E aí eu me lembro que o Ricardo Inhades, meu amigo, nosso amigo, um cara que começou o trabalho de pesquisa com a gente lá atrás, ele conseguiu falar com o Fischer muito tempo depois por telefone, e começou a trocar uma ideia, o Fischer ficou amarradão, e aí quando o Ricardo começou a perguntar, os jogadores do Botafogo, aí na mesma hora ele, Ferreton, os dois se davam muito bem, cara, muito bem. O Ferretti gostava muito do Fischer, o Fischer gostava muito do Ferretti, apesar deles, em tese, brigarem pela posição, né? Mas muitas vezes chegaram a jogar juntos. Então, assim, o Ferretti era um cara muito, mas muito querido no Botafogo, e é legal demais a gente ter a possibilidade, a oportunidade de prestar uma pequena homenagem ao nosso Ferretti, a ele aí, o nosso Ferretão. Muita saudade, cara, muita saudade. Olha essa figurinha, que é uma figurinha que virou uma figurona, né? O tamanho dessa parada é muito legal, porque isso me remete a um passado milenar em que eu ficava olhando essa camisa linda e jogadores como Fernando Ferretti, Ferretão, né? Que é um cara que tem a sua história. O Botafogo deve muito a esse cara. O Botafogo deve muito a esse jogador, porque muita gente guarda com muito carinho a lembrança, né? A lembrança do Ferretti, Ferretão, um cara que, nossa, depois Ferretti, vai entrar o Ferretti, a gente com esperança, como até minha mãe profetizou, calma que o cara vai entrar, o Ferretti vai entrar e o Botafogo vai fazer um gol. Raul, mais alguma coisa para a gente encerrar aqui, não? Não, mas falamos bastante do Ferretti, uma homenagem. Uma pena como eu falei, uma pena eu não ter visto jogar. Mas, assim, quando a gente faz aquelas pesquisas e vai lendo as reportagens, vai lendo o jornal, a sensação é como se estivesse ali no jogo, né? Exato. É muito, muito bom. Eu tenho essa sensação. Eu também. Legal, né? Pesquisador então, assim, tem essa onda. Tem isso. Então, assim, eu não assisti, mas já vivi muito jogo lendo a reportagem. Isso é muito bom, muito gostoso. Perfeito, cara. Então, assim, onde quer que você esteja, Ferretti, um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E eu até lembrei um negócio para saideira aqui, que é meio legal. Eu falei para vocês que eu fui a um jogo do Botafogo na Libertadores 73. Meu pai me levou, foi Botafogo, colocou o primeiro jogo da fase semifinal. A fase semifinal eram 2 grupos de 3, com ida e volta e tal, enfim. E o primeiro jogo foi esse Botafogo Colo-Colo. E, pô, não foi legal, não. O Botafogo perde esse jogo por 2-1. Eu fiquei atrás do gol do Wendel, né, no segundo tempo. Os 2 gols saíram no segundo tempo, quer dizer, todos os gols. E meu pai, ele tinha uma superstição, tem uns amigos meus que sabem dessa história, que a superstição é a seguinte, porra, acontecesse o que acontecesse, faltando tipo 5 minutos, ele queria ir embora porque ele não queria pegar a muvuca ali da saída do túnel da arquibancada. E o Botafogo estava perdendo o jogo 2-0 e tal, faltavam 5 minutos, meu pai, vamos embora, beleza, vamos embora. E nós estávamos descendo a rampa e de repente
aquele barulho, galera. Eu olhei para o meu pai, aí, pô, claro, foi gol. Isso aí é evidente que foi gol. Barulho, mas meu pai, eu olhei para o meu pai naquela esperança, porra, vamos voltar, alguma coisa do gênero. Aí meu pai, não, vamos embora. E entramos no táxi. E aí entramos no táxi para voltar para casa. O malandro lá liga o radinho, já estava com o radinho ligado e tal. E aí o cara vira e fala: bom gol do Botafogo foi de Ferrete. O Ferretão entra e que o gol do Botafogo nesse jogo foi no nosso Ferrete. Eu, infelizmente, não pude ver, mas senti o gol do Ferrete, senti a energia do gol do Ferrete, que não ajudou a gente conseguir a vitória. Mas o Ferrete, como o Narral falou, onde ele estiver, ele vai estar abençoando o Fogão e pode ter certeza que o carinho que a torcida do Botafogo, da nossa geração, a nossa geração tem por ele, está emanando uma série de energias boas para esse cara que, porra, tem muita saudade do Fernando Ferretti, nosso Ferretão. Galera, estamos ficando por aqui. A gente passou mesmo, a gente tinha combinado antes, falar, vamos embora. A gente aqui, cara, é tudo na raiz, meu chapa. Então, meu irmão, já estava esquecendo, na real. Nós vamos começar as lives. Pelo amor de Deus. Vocês repararam que o computador agora não está tremendo? Por quê? Meu computador finalmente ficou pronto. Vocês que acompanharam Artemis, né, que deu aquela famosa o lado oculto da Lua, inclusive viram que não tem dragão, não tem São Jorge, não tem nada disso. Por que tem Artemis a ver com isso? Porque a NASA dividiu a equipe, metade ficou na Artemis e outra metade no meu computador. E meu computador ficou liberado, então a partir de agora, graças a Deus, ao bom Deus, com a força do Ferretão deu aquela força, e aí meu computador está de volta e as lives vão recomeçar. E um detalhe importante, a gente já, hoje ninguém vai, não vamos enganar o povo, né? Nós estamos gravando aqui, então hoje é dia 17, correto? Não? 17. Então na segunda-feira, 18, 19, 20, segunda-feira, dia 20, as nossas lives voltam, aquelas lives semanais. A gente vai falar de uma porrada de assuntos. Espero que o Narral possa comparecer, porque ele tem um problema com o horário, acho que é meio complicado, né? Que ele dá 2 aulas, sai de uma, vai para não sei aonde, aí dá aula, chega tarde pra caramba, tanto que a gente grava só na madruga, irmão, praticamente madrugada isso aqui, né? Pra gente poder encaixar os nossos horários, os meus horários também. Agora, a novidade, tem uma mais novidade ainda. Essa mais novidade ainda. Essa é mais maneira ainda, né, cara? A gente vai começar a fazer as nossas lives com ex-jogadores do Botafogo. E no dia 26, eu posso falar aqui, porque o cara me autorizou, então beleza. Primeira mão para a galera, é o seguinte, quando a gente comentou isso nas internas, tem um parceiro nosso do canal, que é o Márcio Lima, que é um parceirão, já é sócio do canal, é sócio do canal, mas não é membro, né? Esse é um detalhe. É sócio, mas não é membro ainda, hein, Márcio? Qual é, compadre? Vamos lá fortalecer isso aqui, porque aqui é orgânico. O Márcio deu uma sugestão de um jogador que vocês, da nossa geração, a galera vai lembrar dele. Lembra de um cara, vocês certamente conhecem, né? Dom Diego Maradona, né? Maradona foi um fenômeno. Só que o Botafogo teve um Maradoninha, cara. O cara arrebentava, meu irmão, nas divisões de base, foi seleção brasileira de base. Enfim, o Edson Maradoninha ficou sabendo do canal, a gente trocou uma ideia e eu comentei com ele. Ele fez questão, ele falou, cara, eu quero participar. Eu achei muito legal da parte dele, comentei com o Narral. O Narral ficou amarradão também, falou, que maneiro. E aí nós conversamos, cara, vamos fazer o seguinte, independentemente dos contatos e dos caras que a gente vai convidar, e muita gente boa, eu sugeri para o Narral, falei, cara, Narral, tem que ser o Edson primeiro, o cara ficou amarradão, a gente está começando o canal, aí o Narral falou, beleza, vamos lá, e eu confirmei com o Edson, e o Edson ficou, amarradão, e falou, pode contar comigo. Então, no domingo, se liga, hein? Domingo, dia 26, às 17 horas, a primeira live com o ex-jogador. Detalhe, meu irmão, participa disso, cara. Manda lá um superchat com a sua pergunta e o Edson vai responder a sua pergunta direto com você. Você vai estar ajudando o canal e a gente está colocando você para conversa com o Edson e com todos os outros jogadores que forem participar. A galera que é membro, evidentemente,
a galera que é membro, né? Essa expressão membro me incomoda, vai ter prioridade, evidentemente, nas perguntas, mas a galera que comparecer com o superchat, porra, só para ajudar a gente, evidentemente, que vai passar essa pergunta e o Edson vai responder ali na lata, lá live, e você vai estar ajudando e participando da conversa. Beleza, galera? Eu acho que agora encerrou, né? Porra, tinha que lembrar desse negócio aqui, não podia esquecer. Rapaziada, então é isso. Botafogo história ontem, hoje, para sempre. Ferretão, um abraço, arrebentou e estamos juntos. Até a live de segunda e na live de domingo. Abraço, fiquem bem, se cuidem. Um abraço. Valeu.